O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém, encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhe tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos nessa noite santa para celebrar a nossa fé. Celebrar na fé de um Deus que assumiu a nossa humanidade. Então, celebrar a solenidade de Maria, Mãe de Deus, é agradecer todo esse caminho que nós percorremos durante todo este ano na sua presença. Nós sempre abrimos o ano com Maria, Mãe de Deus. A Theotokos. Então é uma teologia muito profunda e só vamos compreender esse processo quando nós nos colocarmos como filhos na escuta de um Deus que fala a cada um de nós através da sua humanidade e através de Maria. Nós ouvimos então hoje da leitura de hoje a primeira leitura muito bonita que São Francisco assumiu, como ficou conhecida como a bênção de São Francisco, que traz os valores fundamentais para a gente iniciar um novo ano. É sempre sob a proteção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, volva para vós a sua face e vos dê a paz. Não precisamos mais nada do que isso durante o ano. Só que como nós vamos fazer isto? É voltando para o Senhor. Reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa fragilidade e pedindo sempre a intercessão. Um Deus que olha para cada um de nós. Quando a gente olha o presépio, Maria, olha São José, a gente reconhece toda a humanidade. Então Maria é essa que vem e nos deu Jesus, que nos abençoa, que volta o seu olhar para nós, que realmente a gente possa se sentir amados de Deus. Sentir protegidos por Deus e principalmente através da sua mãe. Por isso, parar para render graças a Deus é importante. A gente lembrando o ano passado, nessa mesma época, a gente estava celebrando o início de uma caminhada, com pandemia, com tantas dificuldades. E hoje nós estamos aqui sim, dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor olhou para nós. O Senhor teve compaixão de nós. Quantos de nossos irmãos não estão aqui hoje? Quantos experimentaram a misericórdia de Deus através dos sacramentos ao longo deste ano? Quantos se recuperaram das doenças? Quantos partiram para o Pai? Mas ninguém foi sozinho. Deus esteve sempre conosco, sempre caminhando conosco. Então basta realmente a gente reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida. E assim dizer, Senhor, muito obrigado por esse caminho. Obrigado por realmente se fazer presente na nossa vida. Como nos ensina então o salmista de hoje.
Que Deus, nos dê a sua graça e sua bênção e possamos caminhar sempre na sua presença. A graça de Deus nos basta. Então, como vamos caminhando realmente ao longo desse ano que se aproxima? É caminhar sempre na presença de Deus. Essa semana mesmo, eu ouvi uma pessoa que disse assim: Frei, olha, eu passei por muitas dificuldades, mas eu sempre senti a mão protetora de Deus cuidando de mim. Através dos sacramentos da confissão, através da unção dos enfermos que eu recebi, eu percebi como Deus me ama. Então, essa graça de Deus, ela é derramada sobre todos. Mas cada um vai ter uma manifestação diferente, cada um vai ter um sentimento diferente. Então, como nós vamos lidando com essa graça de Deus é importante. E diz assim que a gente precisa glorificar a Deus e buscar, durante toda a nossa vida, até os confins do universo, contemplar a Deus e ver a sua face. Talvez, para nós, é difícil a gente entender isto. Entender a fé numa profundidade, porque isso passa por um caminho muito profundo, de um encontro consigo e de um encontro com Deus. Não tem como a gente falar só, eu vou fazer um encontro com Deus, se eu não me volto para mim mesmo, se eu não entendo quem eu sou. São Francisco dizia assim: quem és tu, Senhor, quem sou eu? Tu és o grande e eu sou o mísero vosso servo. Então, quando ele manifesta isso, ele manifesta toda a sua grandeza, todo esse amor que Deus tem por ele e teve por ele. Então, como nós experimentamos isso no cotidiano da nossa vida? Depois, a segunda leitura de hoje traz algo bastante importante. Diz assim: quando completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, para que todos recebessem a filiação divina, para que todos pudessem experimentar a maternidade de Maria, como filhos amados, como filhos queridos. Então, Maria é a transbordante da graça de Deus. Maria é a mãe de Deus e nossa. Então, celebrar não pode ser só um ato de piedade, mas é muito mais do que isso. É o encontro do humano com o divino. Um Deus que quis habitar no meio de nós. Um Deus que vem ao nosso encontro. Um Deus que assumiu a nossa condição humana, para assim realmente a gente poder buscar a divindade. O Evangelho de hoje traz para nós uma reflexão sobre essa própria festa de hoje. Que eles foram e viram Maria e o recém-nascido. E Maria, mesmo sem compreender tudo aquilo que tinha acontecido, ela dá graças ao Senhor. Então, eu gostaria de refletir, realmente pensar nisso. 3 coisas bem profundas que a gente precisa ter. Primeiro é o reconhecimento de Maria como mãe de cada um de nós, mãe de Cristo e mãe da igreja. Se a gente não tem essa compreensão mais profunda, nós vamos ser sempre alguém órfão de mãe. Por quê? Porque Maria, como ela assumiu a maternidade divina, ela assume cada um de nós como filho. Depois, o outro aspecto que é importante: se Maria é a Theotokos, a mãe de Deus e nossa, portanto, nós temos 2 naturezas, uma humana e uma divina. Então, como nós vamos lidando no cotidiano da nossa vida com a nossa natureza humana? Para assim viver a natureza divina. Então, há essas 2 atitudes que deveríamos ter, humana e divina. E qual que realmente nós deixamos prevalecer na nossa vida? O ideal é que a gente seja tão humano assim, que só podia ser divino. Vivendo essa humanidade e a divindade como caminho para a nossa própria salvação. E por fim, pensar nisso, pensar que Maria é a mãe de Deus, então nós temos uma dignidade muito profunda. E aqui eu acho que a gente precisa compreender isso, é valorizar a própria vida.
valorizar a própria existência. Ninguém está aqui por acaso. Deus sempre tem uma missão para cada um de nós. E assim voltar realmente para o Senhor, dizer: Senhor, muito obrigado por este caminho. Obrigado por nos ter dado uma mãe tão compreensiva e tão carinhosa com cada um de nós. Como é bom o colo de mãe. Como é bom o colo da vovó. Essa experiência a gente faz no cotidiano da vida. Quem não tem isso, depois fica as pessoas carentes, né? Uma carência que eu nunca vi, né? Inteligência emocional. Esse dia eu estava falando com um pai, né? Ele falou assim: Frei, mas hoje os pessoal são tão carentes, né? Eu falei: qual a diferença da educação de hoje e as antigas? Ele falou: a gente levava uma boa valada de marmelo, mas os pais tinham um carinho com a gente. Hoje a gente tem carinho, mas deixa fazer o que quer. E aí tem uma inteligência para muitas coisas, muito inteligentes, mas um afetivo basta falar uma coisinha em birra, que não quer conversar mais. Quer dizer, a inteligência emocional, como nós trabalhamos isso? Eu fiquei pensando nisso e aplicar para Maria. Maria foi uma excelente educadora. Com certeza Jesus deve ter levado a boas palmadas também, porque ele era um menino bom, cresceu, né, saudável, forte, né, com uma mãe que educou. Então Maria é a primeira educadora na fé, ensinou Jesus tudo, porque por isso que ele foi quem foi. Foi capaz de dar a vida por toda a humanidade. Mas será que ele não foi formado durante toda a vida? E não viveu pouco tempo com Maria não, 30 anos, né? Depois mais 3 de ministério. Então assim, foi uma pessoa que foi educada pela própria mãe. E São José, com certeza, participou de todas essas dificuldades. Então assim, como que a gente lida com a nossa própria vida? Ou com a nossa própria existência? No fundo, assim, dizer assim: o que eu tenho de Cristo? O que eu tenho de Maria? O que eu tenho de São José? Na minha vida, na minha caminhada, nas minhas atitudes? E a gente deve sempre buscar compreender que nós temos uma mãe que caminha conosco e nos dá a mão nas dificuldades e nas alegrias da vida. Então que Nossa Senhora interceda por todos nós, que a Mãe de Deus seja sempre a nossa companheira ao longo de todo o ano de 2022. Amém? Amém.